Bom dia, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 21 de abril, dia de Tiradentes, é feriado ainda, né? Tá tudo bem com vocês aí? Espero que todos estejam bem. A gente tá sem o X aqui ainda, né, Gabriel? Tá fora do ar o X. Não tá transmitindo? Só no celular. Não, estamos transmitindo no X, mas Não, só aqui que não rola, né? Pronto. Tá tudo bem aí, meus queridos irmãos? Agora eu já estou vendo os comentários do X aqui também. Espero que todos estejam bem, que você tenha dormido bem, tenha tido uma boa noite. Tá tudo bem com vocês aí? Eu espero que sim, né? Olha aí, muita gente voltando para casa hoje da viagem, né? Passou o final de semana fora. Foi basear, né, Érica Moraes? Bom dia, Isabela Fusco. Daniela, Cláudia, Gustavo, Sandroca, Verinha. Deus abençoe vocês todos aí. Tá tudo, espero que esteja tudo bem, né? Esse final de semana para mim foi bem agitado. Bem agitado. No sábado a gente foi orar no monte. A gente já postou aí a oração do monte. Não sei se vocês já acompanharam. Mas se não acompanharam ainda podem acompanhar, né? Pastor Aldrin já postou a nossa oração no monte. Caso você queira, né, ir assistir e ver, tem uma revelação forte de Deus que o Senhor me deu, uma visão muito forte no monte, né? E se você quiser, você pode depois assistir e aí tirar suas conclusões, né? A gente ficou bastante tempo ontem, no sábado, orando. A gente desceu, acho que era 10h30, voltamos perto das 2h. Foi bem intenso, né? Bem intenso. Então, caso você queira, depois você assiste e depois você me conta, né? Entendeu? Pamela Vendrame, é Vendrame assim que fala? Cristina Galbi, bom dia, Lima, 1629, Amorim, Deus abençoe. Sim. Eu vi que o Papa agora morreu, né? Eu vi que o Papa morreu, né? Mas eu queria que você lembrasse daquela visão que eu te contei, era quando o Papa morria de ataque cardíaco fulminante, né? Não esquece de dizer aí. Tá? Não diz aí que esse cara morreu, né? Então eu acredito que o cara da visão não é esse ainda, mas é o que vem agora, né? Na minha opinião, né? Eu só acho, né? Porque esse tipo de coisa a gente só acha, né? Entendeu? Eu só acho. Que bom, Valmir Cardoso. Deus abençoe você. Seja bem-vindo aqui, querido. Hoje é feriado, né? Tem oportunidade para bastante gente participar aí da nossa live hoje. Hoje eu tô sem pressa aqui, só a hora que a Rose chegar, se é que ela vai vir hoje. Eu não sei. Vamos ver. Se ela vier aí, beleza. Mas se não, nós estamos sem pressa aí, né? Voltar para casa tá difícil, né? As estradas devem estar cheias, né? Devem estar cheias. Ele estava esperando, acho, né, Dalva Brito? Esperando a Páscoa, né? Eu acho, né? Não sei lá. Eu não sei também, né? Isso não é problema nosso. Isso não é problema nem seu, nem meu, né? Graças a Deus. Ontem a gente teve uma palavra muito bacana na igreja também, né? Suedna Rodrigues. Fazenda Lírio do Campo, município Peixe de Tocantins. Deus abençoe você, minha queridona. Deus abençoe você. Ontem a gente... Eu não sei, irmão Antônio. Eu acho que é muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de comentário, né? Até tenho... Eu fiz um print, eu acho que deve estar no desdobramento, Gabriel, sobre o próximo Papa. Tem uma foto dos caras ali, se você conseguir resgatar ali pra gente mostrar. Eu peguei hoje de manhã, tem acho que 4 caras, dentre eles um é da África, né? Tem 4 caras ali, eu acho que são os mais
os pensados, né? Vamos dizer assim, pode subir aí. Principais candidatos, tá? Já está disposto aí, ó, são 5, né? Se você quiser aí, são 5 principais candidatos ao papado, observadores do Vaticano e casas de apostas já estão apostando nesses caras, ó, Luiz Antônio da Filipinas, o Pietro Parolin da Itália, agora você sabe onde é o bairro, né? Parolin, né? Da Itália, Peter Turkson de Gana, Peter Erdo, não sei, da Hungria, e Angelo Scola da Itália. Tem 2 italianos aí no páreo. Eu apostaria no italiano, se quer saber a minha opinião. Se for, vamos apostar aí, quem quer fazer uma aposta? Eu apostaria em um dos italianos aí, na minha opinião. Eu apostaria em um dos italianos. Não sei, né? Não sei. Betinha Sarti. Pastor, foi essa que você estava falando que ia acontecer no final de semana? Eu disse para você que esse final de semana, esse feriado, ia ser louco. Falei para você que iam acontecer coisas aí incríveis. Entendeu? Incríveis. Eu tenho algumas coisas para contar para vocês, mas eu vou falar no desdobramento depois, né? Desdobramento, porque tá circulando uma conversa. Ontem de tarde começou a circular uma conversa muito, muito forte aí nos bastidores, né? Que eu vou te contar de tarde, que é incrível. Incrível, irmão. Incrível. Tá? Incrível. Eu vou te contar coisas hoje de tarde que você... Eu acho que eu vou deixar você sem dormir hoje. Ai, Jesus amado. Ei, Fábio, bom dia. Vou deixar você sem dormir hoje. Incrível. Já tá circulando, é uma conversa bem forte aí, né? Bem forte aí. Que você vai... Até de tarde, tem gente que vai ficar roendo as unhas aí, até de tarde, né? Uma conversa muito forte aí que já foi interceptada pelo fantasma aí nas altas ondas espirituais narnianas aí, que parece que teve a Páscoa de algumas pessoas aí que foi muito ruim, parece, né? Parece que muito ruim, entendeu? Parece que houve aí uma ação aí nesse final de semana que surpreendeu quase todo mundo, né? Quase todo mundo. Entendeu? E é um babado, irmão. É um babadaço aí, mas eu vou te contar de tarde, porque eu tenho que te contar a história, né? Bem certinha. Bem certinha. Entendeu? Mas eu vou dizer pra você que você vai ficar... Eu, quando soube, na verdade, né? Dei muita risada, devo confessar, né? Pra vocês, né? Que eu dei muita risada, tive cólicas até, entendeu? Tive cólicas, já vou te avisar isso aí, né? Porque tem um ditado, né? Como é que é aquele ditado? Ladrão que rouba ladrão tá ensinando perdão, né? Não é esse aí? Você conhece esse ditado? Então, ladrão que rouba ladrão tá ensinando perdão aí, entendeu? Tá circulando uma conversa aí, já um vento, fantasma já recebeu uns 2, 3 ventos aí já de diferentes lugares, não significa que é verdade, né? Que teve alguém que levou um prejuízo gigantesco no final de semana aí. Mas nós vamos te contar a história aí depois, de tarde, eu te conto essa história bem direitinho, entendeu? Eu vou contar a história de um quadro pra você. Irmão. Ai, Jesus, você sabia, irmão, que existe um lugar onde os caras fazem farinha de presunto? Você sabia disso? Sabe quando você põe as coisas no forno, passar e torra e daí vira farinha, assim, sabe? Tipo isso aí.
e que alguém, irmão, fez farinha de um presunto e tem recibo disso. Irmão. E o cara que pagou pelo serviço para fazer a farinha do presunto, irmão, tava com o recibo. E nesse dia fatídico aí, esse recibo voou. Irmão, você que não sabe como a gente riu. Nós estamos rindo de nervoso, mas nós estamos rindo, né? Você tem noção, irmão? Que os caras colocaram presunto no forno e virou farinha. É, irmão, meu Deus do céu. Lá numa terra mais ao sul, chamada a terra do Canjica do Fusca. Sabe o Canjica do Fusca? Lá na terra desse cara, diz que tinha um forno lá, uma padaria, que os caras levaram um presunto lá para fazer farinha. Irmão, um presunto para fazer farinha, que custou 15 mil milhos, irmão, para fazer essa farinha. E resolveu esconder atrás de um quadro e alguém resolveu levar esse quadro embora e achou esse troço. Irmão, e daqui a pouco esse recibo vai estar circulando e vai ter muita gente aí, irmão. Mais muita gente que vai ter que pedir desculpa para alguém, irmão. Ai, hoje eu não quero falar disso agora. Hoje a gente tá aqui para estudar a Bíblia hoje, né? Hoje é feriado também, né, irmão? Ah, mano, hoje é feriado, né, Vaso? Hoje é feriado, né? É, lá na terra da Canjica do Fusca, lá, vocês sabem, né? Tá bem fácil isso aí, né? Canjica do Fusca, né? É, irmão. De lá os padeiros que faz o torra. É, irmão, faz farinha de presunto lá o negócio. Pois é, irmão do céu. Não, vocês não têm noção. E tá tudo com o Jaspe, esse irmão. O Jaspe é fogo, irmão. O Jaspe é fogo. A gente leu até onde, Gabriel, a última? Foi do 11. 11, a gente leu do 1 ao... Do 12 ao 26. Do 12 ao 26. A gente leu a figueira seca e a purificação do templo, né? A gente leu sexta-feira. Eu vou ler de novo hoje, entendeu? Eu vou ler de novo hoje o texto, aqui em Marcos 11, do 12 ao 26, se você fazer a gentileza, né, de estudar comigo aí, a gente vai ler mais uma vez esse texto. E porque ficou um pouquinho para baixo ali que a gente não desvendou ainda, eu quero trazer isso aqui para você, tá? Quero falar sobre o perdão aqui, tá aqui. Tem um texto bem legal aqui no final, a gente ainda não conversou sobre isso, eu quero trazer para a gente conversar. Então vamos ler o texto, é Marcos 11, 12, que diz assim, ó, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira, nunca mais como alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém. E Jerusalém, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. 17. Os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, de novo, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe, tende fé em Deus,
Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. E por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E, 25, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes também vosso Pai que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão, Senhor poderosa, esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe. Eu peço, Deus, que o Senhor abençoe a nossa semana, para que ela seja uma bênção, para que seja uma semana de revelações, de notícias extraordinárias, de grandes coisas, Senhor, na nossa nação, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero pedir hoje, diante de Deus, em nome de Jesus, pela vida do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, que o Senhor possa alcançá-lo, abençoá-lo nessa segunda-feira, dando a ele a restauração do seu corpo físico em nome de Jesus. Que o Senhor venha retirar a dor, que o Senhor venha restaurar o seu corpo, trazendo a cicatrização adequada, voltando e restaurando o seu corpo em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor nos dê visão, abrindo os nossos olhos, audição espiritual, abrindo os nossos ouvidos, e a compreensão da Tua palavra, quebrantando o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente ficou aqui nos ladrões na sexta-feira, né? A gente tratou sobre os ladrões, sobre uma série de coisas aí, né? Que está contido aqui na primeira parte do texto. Wellington José, obrigado pela tua oferta, Deus te abençoe. Está contido aqui no texto, né? E a gente olhando a parte B do versículo, né? Que é o verso 18, a gente leu até o 17, e os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Gisele, obrigado pela tua oferta, Deus te abençoe, um beijo para Isa, para Estela. Escute, por que as pessoas perseguem você, não gostam de você? Porque você expõe a falsidade da doutrina deles. Quando você começa a aprender a conhecer a palavra de Deus, você começa a estudar, você começa a ler, você começa a participar de um estudo bíblico aqui como o nosso, onde os mitos são quebrados, né, os estigmas são lançados por terra, e a gente começa a esmiuçar a palavra de Deus começa a vir nos nossos olhos, a gente começa a perceber, a entender a palavra de Deus. Nós começamos a perceber que muita coisa que a gente aprendeu no decorrer da nossa vida nas igrejas e com as pessoas era mentira. Era mentira, não é? Prof. Meirinha, bom dia, obrigado pela tua oferta, Deus abençoe. Luiz Reis, obrigado também, Deus te abençoe. Então a gente começa a perceber que muita coisa era mentira. E aí quando você, vamos orar assim, irmã Leonir, quando você começa a encontrar resistência, você fica amparado. Família Pitó, beijinho, Deus abençoe vocês. Você fica amparado dentro da palavra de Deus. Porque quando Jesus começou a mostrar a hipocrisia, Luiz dos Reis, obrigado queridão, Deus abençoe gauchão, começou a expor a natureza mentirosa da doutrina judaica, os caras começaram a ter ideias para matar Jesus. Por quê? Porque Jesus estava mostrando que os caras eram os mentirosos. Então, toda vez, meu irmão querido, que você começar a ser uma pedra de tropeço, entendeu? Uma pedra de tropeço. Toda vez que você começar a ser uma pedra de tropeço, no meio religioso onde você vive, você vai ser extirpado. Não acho que não. Os caras, eles não vão mudar a sua visão teológica porque você está mostrando para eles que eles estão errados. Eles vão tirar você do meio. E isso que vai acontecer. Entendeu? Eles vão tirar você do meio, irmão. É mais fácil eles retirarem você do que mudarem toda a sua doutrina. Então não adianta, né, você lutar
contra alguém que é mais forte que você, nesse caso, religiosamente falando aí. Não vai adiantar, não vai resolver. Então, Jesus... Oi, Enedina Siqueiras, Deus abençoe e console teu coração, tá, querido? Você e toda a sua família. Então, Jesus, quando ele começou a expor, através da verdade, ele começou a expor a mentira religiosa que dominava aquela nação, os caras resolveram matar ele. Entendeu? Os caras que resolveram matar ele, irmão. É isso aí. Então, nós que pregamos a verdade, que somos pregoeiros da verdade, a Bíblia chama Noé, né, de pregoeiro da verdade. Nós que começamos a falar a verdade, a gente vai encontrar oposição. Você não vai passar a ser situação, não, você vai ser oposição. Porque a situação está vivendo na mentira, a situação está pregando a mentira, a situação está tomando dinheiro de todo mundo, está enganando com falsa doutrina, está mentindo para você sobre joia, sobre cabelo, sobre calça, sobre saia. Os caras estão mentindo para você. Entendeu? Exatamente o que a gente está passando. Exatamente o que a gente está vivendo na igreja de hoje. Você começa a questionar, por exemplo, os vendilhões do templo das igrejas pretas, aí, os vendedores de tênis, esses caras aí. Se você começar a falar sobre isso, o que as pessoas fazem? Eles excluem você da conversa. Eles excluem você. Eles não vão sair da igreja deles. Porque o cara vende tênis, faz leilão de relógio. Eles não vão fazer isso. Entendeu? Eles vão continuar amando os seus pastores, por mais que eles estejam adulterando a palavra. Então vai ser muito mais fácil os caras abolir você da vida deles. Entendeu? Então este tipo de retaliação, ele já vem com Jesus já. Então se você acha, entendeu? Tom Alves, obrigado, querido, pela tua oferta, Deus te abençoe. Então, se você acha, entendeu? Juliane Santos, pastor, estou passando por isso dentro da igreja que congrego e estou me retirando para congregar com o Senhor. É um movimento natural isso. Eive lá, Aparecida, Deus abençoe você. É um movimento natural. Muita gente vai ouvir a palavra de Deus e você vai aprender uma coisa que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a minha ovelha, ela ouve a minha voz, me reconhece e me segue. Eu não preciso chamar você para me seguir. Eu não preciso falar para você, cara, sai dessa igreja e vem congregar comigo. Eu não estou fazendo isso aqui. Eu não estou fazendo, muito pelo contrário. Que a tua igreja é boa, é de Jesus, o teu pastor é um homem de Deus, fica aí, não precisa ser sair. Entendeu? Você vai ser uma bênção lá. Entendeu? Bom dia, pastor. Usar saia e não cortar o cabelo é disciplina da igreja Assembleia de Deus? Não só da Assembleia de Deus, Deus e Amor e outras aí. Esse é um costume, né? Isso aí é um costume. Entendeu? Agora, se você congrega num lugar onde os caras estão deturpando a palavra, tá? Você tem que sair fora. Porque se você ficar, você vai para o inferno junto com todo mundo, porque você começa a viver mentira. E aí a tua vida vai ser uma vida mentirosa, não vai ser uma vida com Cristo, com Jesus, não vai ser. Daí você vai ter problema. Entendeu? Então nós... O Robinho, o vendedor de tênis comprou uma fazenda, nem quero saber o preço da picanha ungida que ele vai vender. Ai, Jesus amado. Eu nem vou falar nada, irmão. Você que está falando isso, eu estou lendo o comentário. Não é? Quantas conferências, né, os caras estão fazendo, quanta coisa aí, né? Pessoal fazendo conferência, cobra o olho da cara, não é, irmão? Frederico, obrigado pela tua oferta, Deus abençoe. Então a gente vê isso aqui, ó, 18. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvindo isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Então Jesus veio, falou a verdade, né? Unidos em Cristo. Sonhei com o Senhor, pastor.
foi muito real. O Senhor tinha vindo na minha casa e o Senhor falava de Jesus para muitas pessoas em uma cidade pequena. Esse aí é nós, irmão. Daqui a pouco isso vai começar a acontecer. 19 diz assim, ó, e sendo já tarde, saiu para fora da cidade. 20, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Jesus havia amaldiçoado a figueira. Luciene, obrigado, Deus abençoe pela tua oferta. Havia amaldiçoado a figueira na noite anterior. No outro dia eles passaram e viram que a figueira estava totalmente seca. O que isso aqui diz para nós, pastor? Quer dizer que você pode não estar vendo o que Jesus está fazendo agora, mas amanhã você vai ver. Entendeu? Bom dia, pastor. Minha irmã está tão cheia de religiosidade que nem as axilas ela faz. O que eu vou dizer para você, né? Nem vou te falar nada, né? Porque cada um, né? Não quer cortar os pelos do sovaco. O marido dela que o diga, né, irmão? Né? Ele que o diga, né? 21, e Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. 22, e Jesus respondendo disse, tendes fé em Deus. Presta atenção, isso aqui é muito importante para você. Tá? Presta atenção. Não, Alex Nassar. Pastor, quando Jesus foi crucificado, o pai dele, José, ainda estava vivo? Não, José morreu. Quando José casou com a Maria, ele já era viúvo, ele já tinha filhos e José já tinha uma idade considerada já. Eu não posso afirmar para você quantos anos ele tinha, porque eu não sei, ninguém sabe, mas a média de idade naquele tempo era de 60 anos, né, que os caras morriam. 55, 60 era uma média mais ou menos, né? E quando Jesus precisou assumir a sua família, e era ele o irmão mais velho, então ele que trabalhava e sustentava, por isso que a Bíblia diz que ele fazia a função de seu pai, né? Ele era carpinteiro, e Jesus trabalhou com carpintaria durante muito tempo, já com seu pai morreu, ele continuou trabalhando, quiçá com seus irmãos, a gente não sabe isso, porque não tem acesso a esse tipo de história, né? Não sabe, então a gente só acha. Porque era o costume judaico da época do irmão mais velho começar a trabalhar e sustentar a família. E por isso dizem que Jesus demorou tanto tempo para morrer depois de ter sido pregado na cruz, porque ele era um cara extremamente forte fisicamente em função do trabalho que desempenhou na terra, que era pesadíssimo. Entendeu? Mais ou menos isso aí. Mas, Alex, isso aí é por achar, né? Não existe evidência arqueológica sobre isso aí. Não tem. Tem os chutem, né? Mas evidência não tem. Então é mais ou menos baseado na história que existia, né? Na história dos caras lá. Então a gente conta de Jesus mais ou menos como era, né? Tudo de tudo. Obrigado, Deus abençoe. Bom dia, meu querido. A gente vai mais ou menos na mesma pegada, tá? Mas José já tinha morrido, já fazia bastante tempo já a princípio que Jesus era quem trabalhava e mantinha a sua mãe. Talvez por isso, quando Jesus está na cruz para morrer, ele olha para João e diz assim, olha aí a tua mãe, olha aí teu filho, filho, olha aí a tua mãe, para que ele passasse a cuidar da mãe dele. Entendeu? Mas é suposição isso, não dá para afirmar. Mas é isso, não dá para afirmar, é o que a gente acha. Entendeu, Alex? Não dá para ter certeza, mas é uma possibilidade bem legal de ser correto isso, tá? Charlene Pinheiro, obrigado pela tua oferta, Deus abençoe. Olha aí, bom dia, pastora. 2 anos atrás sonhei com você e te ajudando na obra. O piso da igreja era transparente. Que legal, né, Charlene? Obrigado. 23. Porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue-te ao monte e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Veja o que Jesus fala sobre a nossa fé. Veja o que Jesus fala sobre a nossa fé. Tudo aquilo que você crê, você vai ver acontecer, se você de fato crê. Entendeu? Se você de fato crê. Né? Pastor Sandro, bom dia. Minha irmã frequenta a igreja presbiteriana, mas não acredita no batismo de João Batista
E também não crê ali em Atos, quando Paulo diz, crê em mim e será salvo tu e a tua casa. Pois é, infelizmente, Maria de Brito, muita gente não crê na Bíblia, né? A igreja presbiteriana não é 100%, porque algumas pessoas vão aparecer para dizer assim, mas eu sou da presbiteriana, não é assim. Não, são todas, porque é uma igreja que não tem uma doutrina única. Dependendo do pastor que está lá, ele segue ou não o canon da igreja. A doutrina da igreja. A doutrina da igreja não crê no batismo de João Batista. Por isso eles batizam por aspersão. O batismo de João Batista é por imersão. Você já sabe disso. Só que foi o batismo aplicado em Jesus, por imersão. Mas os caras fazem outro. Né? E depois eu falo para você que tem um monte de pastor e de gente de igreja que vai queimar no quinto dos infernos. Você fica bravo comigo. Né? Dentro da igreja eu estou falando. Não estou falando nem de fora. Né, de dentro da igreja. Muita gente que vai queimar no quinto dos infernos porque vive uma doutrina que não é essa doutrina, não é de Jesus, vive na heresia, né? Vivem aí batismos que não são bíblicos, porque a Bíblia diz que tem um batismo só, então não tem outro tipo, né? Mas cada um é cada um, né, irmão? Quem quer congregar lá, nós estamos falando a verdade aqui para todo mundo. As pessoas não querem ouvir, é problema de cada um. Eliane Farias, evangelista, obrigado pela tua oferta, Deus te abençoe. Problema de cada um. 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-ei. Então, esse aqui é muito importante, minha irmã. Muito importante. Tá? Que as pessoas entendam que tudo aquilo que você pedir em oração, crendo, você receberá. Crendo, você receberá. Mas tem muita gente que não crê. Entendeu? Tem muita gente que não crê. E não crê, vai para o inferno. Porque a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Aí aparecem essas pessoas aqui com testemunho, que você está vendo, da igreja presbiteriana, que não crê em algumas coisas da Bíblia. Não crê. Então, se ela não crê, ela vai para o céu ou ela vai para o inferno? É só você fazer a matemática, hein? Jesus disse, quem crer e for batizado for salvo. Daí a pessoa não crê e não acredita no batismo. Ela vai para o céu, ela vai para o inferno. Mas ela é crente. Crente no quê? No Satanás, porque não é crente na Bíblia. Porque não acredita na palavra de Deus. Porque não faz aquilo que a Bíblia diz. Eu não acredito no batismo de João Batista. Então vai para o inferno, porque ela não crê. É simples assim. Quem crê será salvo. Quem não crê vai para o inferno, irmão. Não tem conversa. Mas sim assim e não é não. O a mais é do Satanás já. Entendeu? Mas veja bem, do diabo isso aí, irmão. Está escrito na Bíblia que João Batista batizou Jesus por imersão na água, sim. Esse é o batismo, Eliane Plug. Obrigado, Deus abençoe você. Pastor, você foi apresentado a mim por Deus em um sonho. Você veio com um anjo e me conduzia por um porto de navio. E eu estava enojada da igreja onde congregava. Uau! Lidiane Oliveira, Deus abençoe você, irmã. Bom dia, pastor. Manda um cheiro para o meu filho Arthur, hoje é aniversário, está completando 11 anos. Deus abençoe vocês duas, obrigado. Entendeu? Então, se crer, você vai cumprir a palavra de Deus. Se você não crer, você não cumpre. As pessoas não crêem na Bíblia, irmão. Eles não creem no que a Bíblia diz, eles não creem no que o Senhor ensinou, eles não creem na palavra profética de Deus, que é a Bíblia, o Novo Testamento. Entendeu? Sim, Jaqueline, é renovada, presbiteriana renovada, por isso que ela é renovada, porque o pastor não concordava com o que acontecia lá na igreja presbiteriana, que foi criada pela maçonaria, você precisa saber disso aí, né? A igreja presbiteriana foi criada pela maçonaria, né? Porque eles precisavam de uma igreja para onde todo mundo pudesse congregar e que não se importasse com as ações maçônicas. Então eles criaram uma igreja que é a igreja presbiteriana. E se você ler a história, você vai ver o que eu estou falando. Então, no decorrer do tempo, muitas pessoas se converteram lá a Cristo de verdade e saíram e criaram a presbiteriana renovada.
Entendeu? Então, esta igreja presbiteriana renovada batiza por imersão, crê no batismo com o Espírito Santo e crê na ação do Espírito Santo. Aí é renovado. Mas é outra igreja, não é a presbiteriana. Entendeu? A presbiteriana. Então, quando a obra é Cícera Lucy divinamente inspirada, ou seja, ela é inspirada por Jesus Cristo, ela vai prevalecer. Quando não é, não vai. Não é isso que a Bíblia diz? Que os caras falaram sobre Jesus, quando todo mundo ia se levantar, eles disseram assim, cara, um tempo atrás teve um cara que corria aí, e tinha um monte de gente que corria atrás dele. De repente o cara morreu, sumiu o movimento. Aí então apareceu outro cara aí, falar o nome dos caras lá, mas eu não lembro. E tinha um monte de gente que corria atrás do cara, de repente o cara morreu, sumiu. Agora tem o Jesus que está andando aí, tem um monte de gente correndo atrás dele. Não é isso que a Bíblia diz? Então, se não é de Deus, ele vai morrer, vai sumir. Se é de Deus, vai permanecer. Independente também, Osni Lago. Independente também. Igreja Presbiteriana Independente. Tem várias, na verdade, denominações que saíram da Presbiteriana, né? Que os caras entenderam aí a palavra de Deus e saíram fora. Tem várias, né? Não é uma, duas, tem várias vertentes, vamos dizer assim, né? Ou divergentes, né? Que saíram de lá e criaram outras igrejas aí, enfim, e que são uma bênção, né? E que são uma bênção. Da onde vem o costume de malhar Judas? Da Itália, irmão. Da Itália, da igreja romana. 25. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém. Irmão, escuta isso aqui. Quando você for orar, olha o que... Olha, é zoeira, Roger, esse negócio do Henry aí ter morrido, é zoeira. Os guri mandaram pra mim lá no... Eu tenho um grupo do WhatsApp dos meus amigos que serviram no exército comigo, né? Que é só de zoeira, só meus irmãozinhos. E daí lá alguém mandou isso aí também, né? Que ele tinha morrido, mas é zoeira isso aí, não, né? Eles disseram que o Henry morreu na sexta-feira, eles estavam esperando ressuscitar, mas já era segunda e ele não voltou ainda. Né? Mas é só zoeira isso aí, irmão. Isso é só brincadeira. A tua oração não vai chegar no céu. A tua oração não vai chegar no céu se você tiver com o teu coração magoadinho. Você conhece um crente magoadinho? Conhece? Um crente magoadinho? Quem conhece? Fábio Gato, obrigado, Deus abençoe. Érica Gato, 20 anos de casamento hoje, Deus abençoe vocês, tá? Tua família, tudo que vocês têm, seja abençoado em nome de Jesus. Conhece um crente magoadinho, que fica com maguinha, que fica com bichice, com essas coisinhas? Meu irmão machucou, eu tô magoado. Irmão, se você não perdoar o cara, tua oração não sobe no céu. Se você não perdoar aquele que te ofendeu, a tua oração não sobe no céu. Olha o que está escrito aqui no texto. E, vírgula, quando estiverdes orando, vírgula de novo, perdoai, vírgula, se tendes alguma coisa contra alguém, vírgula de novo, para que vosso Pai, vírgula, que está nos céus, vírgula, vos perdoe as vossas ofensas. Entendeu? Muita gente que está orando faz tempo e o céu está de bronze, né? Eu já expliquei para você o que é céu de bronze, a oração não passa, né? Parece que a oração bate no teto e volta, bate no teto e volta. Se você for falar daqui, eu fui fazer a barba ontem aqui e cortei, tá? Tem uma cicatriz aqui, ó, que você está vendo, que eu fiz uma cirurgia depois que eu fiz a bariátrica, eu fiquei com muito acúmulo de pele aqui, tive que fazer uma cirurgia para diminuir aqui, né? E aí quando ontem eu fiz a barba com aquele aparelho de plástico, sabe aquele amarelinho? Porque o meu aparelho de barba não estava no banheiro, eu entrei no banheiro rapidinho para tomar banho. E fazia 4 dias já que eu não fazia barba, minha barba é dura pra caramba. Mesmo ficando no chuveiro com espuma, eu tive bastante dificuldade para fazer a barba. E aquele aparelhinho, ele não tem aquele gelzinho na frente, ele cortou, porque a minha cicatriz aqui tem uma pele mais fininha, ele cortou, que você viu ontem.
Sidney Varela, bom dia, meu querido. Deus abençoe você, comandante rotariano. Deus te abençoe. E, então, se olhar aqui, eu cortei ontem por causa disso aí, tá? Tem um monte de gente que perguntou ontem o que aconteceu, foi por causa disso aí. Tava fazendo a barba e tava com aquele aparelho mais simplesinho, né? Daí cortou aqui, enfim, né? Eu tô te falando só. Então, você precisa aprender a perdoar as pessoas que te ofendeu, certo, irmão? Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Se você não perdoar, irmão, você não vai entrar na presença de Deus. Quando eu vou orar, a primeira coisa que eu falo é: Senhor, perdoa meus pecados. Perdoa meus pecados. Senhor, se alguém fez alguma coisa contra mim, eu estou perdoando hoje em nome de Jesus. Eu não durmo com nada de ninguém no meu coração. Entendeu? Aninha e Cássio Oling. Pastor, mas quando perdoamos e ainda fica uma amargura da pessoa com atitudes, entende? Entendo. Você tem que perdoar. Você pode ficar triste com a pessoa pelo que ela te fez. Entendeu? Mas devidamente perdoado. E aí, amanhã você vai acordar e vai sair esse sentimento do teu coração. Tá? Sônia, 46 anos de casado hoje. Deus abençoe vocês, tá? Vanilda Andrade, obrigado, Deus abençoe. Entendeu, meu irmão? Então a gente precisa perdoar as pessoas, assim como a gente pede perdão do nosso pecado. Nós precisamos pedir para que o Senhor nos ajude a perdoarmos aqueles que nos ofenderam, nos traíram, nos roubaram ou fizeram qualquer outra sacanagem que fez contra você, que não poderia e não deveria estar ainda dentro do teu coração. Entendeu? Não deveria. Tá? Não deveria. Então, nós, eu e você, precisamos viver a palavra de Deus. Rômulo Cardoso, Cris Fetter, Feliz, Rio Grande do Sul, beijo. Já estamos marcando aí para fazer batismo no Rio Grande do Sul aí, tá? Caxias do Sul, nós vamos fazer um batismo aí. Eu quero fazer antes do final do meio do ano aí. Vamos fazer um batismo em Caxias do Sul. Atenção, gauchada aí, já vão se preparando. Eu não tenho a data ainda. Ainda não tenho a data, tá? Mas eu tô querendo fazer no final de maio, no máximo começo de junho, tá? Batismo em Caxias do Sul. A gente já tem uma piscina aquecida lá. Então, atenção, gauchada aí. A gente está preparando aí. Eu ainda não tenho a data, só tá faltando, quero ver se hoje eu consigo resolver a data. E já vou marcar uma data para um batismo no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. O último a gente fez em Porto Alegre. Esse agora vamos fazer em Caxias do Sul, na região oposta. Tá? Então vamos se preparando aí todo mundo, gauchada que quer se batizar, pessoal do sul de Santa Catarina aí, né? Caxias do Sul, a gente já está se preparando para fazer um batismo lá. Tá bom? Então se preparem aí, o pessoal do Rio Grande do Sul, que a gente está se preparando para fazer um batismo lá. Tá bom? Vai com Deus, Ângela. Conseguiu terminar? Vai ficar para amanhã, tá pronto? Tá. Eu vou terminar aqui, depois eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Vídeo da Páscoa. 26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Veja como é imprescindível. O Marcelo Grangeiro, a oração do monte está aí já, irmão. A Aldrin já postou ontem de noite, já é só você entrar aí e assistir, já está no nosso canal aí, tá? Quem quiser participar da oração do monte. Eu orei ontem por várias causas no monte e pedi a Deus para aqueles que viessem assistir depois pudessem receber. Então, se você quiser, você pode depois, aí, hoje é feriado, você vai estar meio à toa, né? Assistir a oração do monte. Eu gravei só 50 minutos, então ficou mais fácil aí para você. Mauro César, obrigado pela tua oferta, Deus te abençoe. Fica fácil para você aí, tá? Para você conseguir fazer. Pastor, eu não tenho contato com as pessoas que me magoaram. Cara, você tem que orar a Deus e perdoar essas pessoas diante de Deus. Um dia, se for da vontade de Deus, Deus vai fazer você encontrar essas pessoas e você vai poder falar pessoalmente. Até lá, você fazendo diante de Deus já é o suficiente. Tá? Até lá já é o suficiente.
Tá bom? Pastor, nós temos que ter contato com as pessoas que nós perdoamos. Cara, você tem que ser educado, você encontrando as pessoas, você deve cumprimentar, você deve conversar, você deve tratar bem. Porque se você perdoou, você não deve ter mais mágoa no teu coração. Né? Teoricamente, você não deveria ter mágoa no teu coração, porque você já perdoou, esqueceu. Você vai tratar essa pessoa como outra qualquer, sem problema nenhum. Entendeu? Sem problema absolutamente nenhum. Tá? Beleza? Entendido? Então não esquece, se você quiser depois participar da oração do monte aí, a gente vai... Vamos pôr o vídeo aí, Gabriel. Eu vou... quanto tempo tem? 1 minuto? É um de 1 minuto e 20, outro de 2 minutos. Tem 2 vídeos que eu vou passar para você sobre... Dalva Garcia, obrigado pela tua oferta. Sobre a Páscoa que a gente fez para as crianças lá de Guaraqueçaba. E eu queria que você assistisse, porque tudo isso que você está vendo aí foi comprado com os dízimos e as ofertas de vocês. Tá? Então você participou disso. Se você acha que não fez nenhuma boa ação na Páscoa, você fez, é que você não sabe. Eu vou te mostrar agora, tá? Que é surpresa isso aí para todo mundo. Então dá uma olhadinha aí nesse vídeo que o Gabriel vai tocar agora, tá? Pode tocar, Gabriel. Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor. Estamos aqui com os kits Páscoa para as crianças. Bênção de Deus, né? Foi doado ali, né, pelo pastor Chocolate, doado pelo pastor Sandro Rocha, da igreja Porto de Cristo, ali de Guaratuba. Bênção de Deus. Queremos agradecer pastor Sandro Rocha e toda a equipe que tem nós abençoado com esses kit Páscoa para entrega da família dos missionários e para as crianças também, né? Das congregações. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, pela vida, Pai, do pastor Sandro Rocha, toda a sua diretoria, a igreja, Pai, em geral, ali do Guaratuba, Senhor Deus. Continua abençoando, Pai, grandemente, sustentando com as tuas mãos fortes, poderosas, o teu servo que veio aqui trazer também da tua família. Abençoa grandemente, Pai, todas as nossas vidas, Pai. Leva novamente para a nossa cidade, para o nosso trabalho, protege de todo mal, de todo perigo, Pai. E fica conosco, Pai. Oração que nós fazemos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Páscoa, né?
a gente, eu acho que foram, eu não me lembro se é 278 ou 283 crianças que receberam esse chocolate. Que não fui eu que dei, foram vocês, né? Essa é a função da igreja. A Bíblia diz: trazei os dízimos e as ofertas à casa do Senhor para que nela haja mantimento. É isso que a Bíblia diz, né? Em muitos lugares não tem, mas aqui tem. E você sabe que nós já vai para 2 anos que a nossa igreja adotou 23 missionários, 23 pastores das Assembleias de Deus da Missão, que moram num lugar muito pobre chamado Guaraxaba. Você pode pesquisar aí. É uma reserva ambiental muito grande, então, né, é um lugar bem difícil. E são 23 igrejas, inclusive algumas são em ilhas, né? Então a gente abençoa o missionário Júnior com a sua esposa, né, a irmã Benta, e ajuda eles todos os meses, mandando comida para todos eles, em uma quantidade que dê para o mês inteiro, né? Por isso você viu a gente levando os fardos de comida, porque a gente não precisava fazer aqui as cestas, eles fazem lá, que a gente não tem tempo, então a gente compra um caminhão, leva toda a comida, todo mês a gente leva verdura, a gente leva fruta, leva tudo que eles precisam, né, com sacos grandes e tal, numa quantidade que dê para distribuir para todo mundo, mais ou menos. Aí as verduras é para 15 dias, porque elas não aguentam mais que isso, né? Mas a gente leva lá saco de 60 quilos de batata, de cenoura, de tudo que vocês imaginam, né? Lá tem bastante banana e palmito e mandioca, que eles plantam bastante. É uma região bem pobre, né? E a gente comprou então um chocolate, né? Uma oração que eu estava fazendo no meu quarto, eu já contei esse testemunho aqui. Deus fez eu sentir o cheiro de chocolate, né? Roseli Guimarães, Deus abençoe. E eu me lembrei das nossas crianças de Guaraxaba, né? Filhas dos pastores e as crianças que congregam nas igrejas, né? Então lá o pastor tem um número de crianças exato, porque eles fazem escola dominical, então eles sabem exatamente o número de crianças que tem lá. E a gente pode fazer um kitzinho daquele que você viu, um ovinho, mais um kitzinho com um monte de docinho. E você sabe uma coisa legal que eu fiquei bem feliz? A irmã Benta falou para mim assim: pela primeira vez, pastor, as crianças vão comer chocolate. Eu falei: mas como assim a primeira vez? Ela disse: porque todas as outras vezes a gente comprava aquela cobertura, porque era mais barato. E a gente nunca conseguiu comprar chocolate de verdade, né? E a Lohane que foi comprar, né? Eu paguei a missão para a Lô. A gente comprou 30 quilos de chocolate, né? Eu perguntei para ela: quantos quilos você vai gastar mais ou menos? Ela falou: acho que uns 10 quilos de chocolate, dá para fazer tudo. Eu comprei 30. Né? A gente comprou 10 quilos de sonho de valsa, 10 quilos de ouro branco, né? Mais 10 quilos de chocolate, aquele chocolate em barra grandão, meio amargo, que é de excelente qualidade, né? E eles então, e alguém fez, né? Eles trabalharam, fizeram os ovinhos, os chocolates, porque eles são uma bênção, né? Uma Benta é uma bênção, o pastor Júnior é uma bênção, né? E o carro do pastor Júnior, que é o nosso missionário, que é um Renault Logan, o carro dele, a gente já reformou ano passado, e esse ano, agora, essa semana, nós mandamos reformar de novo, né? Então a gente mandou trocar freio, amortecedor, embuchamento, fazer manutenção no ar-condicionado, trocamos as correias, óleo de motor, óleo de caixa, filtros, uma vez por ano, né? Os pneus não tá bom, nós trocamos pneu também, a nossa igreja que paga isso, para o nosso missionário poder ir e vir, né? Em paz, com segurança, que é muito quente, então o ar-condicionado sempre funcionando, a gente abençoa ele com o combustível, né? Nós abençoamos eles também com o combustível do barco, para que eles possam levar isso pelas ilhas, então a gente paga lá 50 litros de combustível por mês no posto de Guaraxaba, né? Então o cara do posto tira nota, manda para nós aqui para a igreja paga 50 litros de gasolina, como o barco que a gente usa lá é um motorzinho de 15 HP, gasta pouco combustível, então esses 50 litros dá para eles fazerem tudo o que eles precisam ali, e no decorrer do mês, né, as visitas nas igrejas e tal, esses 50 litros lá é mais que suficiente, sobra até um pouco. Então a gente faz essa obra missionária, que muita gente aí conta a história para você que faz, que dá, mas não, aqui a gente mostra para você que a gente está fazendo pelos nossos irmãos das Assembleias de Deus. Eles não são da Igreja do Porto de Cristo, eles são da Igreja de Jesus Cristo, como eu, como você, como todos nós. E quem paga toda essa despesa todo esse mês, né, todo mês, tem aí o videozinho dos irmãos com barco, dá uma olhadinha no barquinho aí, ó, eles levando as cestas nas ilhas, né? Então cada ilha tem uma igreja, e aí então eles colocam lá no barco, como você está vendo, ó, e os irmãos vão levar essas cestas
nas igrejas que são nas ilhas, que não é perto, é longe, né? Então a gente faz esse trabalho missionário. Eu já disse aqui que eu não fico criticando quem faz a obra na África, em outros lugares, mas eu sempre falei que tem muita gente aqui no Brasil que precisa de ajuda e ninguém ajuda. Todo mundo quer, vamos fazer missão na África, mas aqui no Brasil ninguém faz. Os nossos irmãos estão aqui do lado, sofrendo, passando necessidade, né, vivendo uma vida dura, e muita gente poderia estar ajudando, como a nossa igreja, que adotou as igrejas da Assembleia de Deus, não importa, porque placa, né, não vai levar ninguém para o céu. Temos os nossos irmãos, você vê lá, os nossos irmãos oram por nós, abençoam a nossa igreja, porque isso eu estou mostrando para você aprender, irmão, que quando você aprende a ter Jesus, você não tem uma igreja, você é a igreja, entendeu? Você é a igreja. Mas a minha... Não tem a tua igreja, você é a igreja ou você não é. Ou você é a igreja ou você não é a igreja, irmão. Entendeu? Então, eu não estou aqui brincando de ser crente, eu não estou aqui também pedindo teu dinheiro, nem nada disso, eu não quero nem saber disso. Entendeu? Então, nós fazemos isso com o dinheiro da igreja, o dinheiro da igreja é para isso. Então, ao invés, né, de nós enviarmos missionários lá para a África ou para qualquer outro lugar, nós adotamos irmãos que estão aqui do nosso lado, é uma cidade aqui acho que 100 quilômetros daqui de Guaratuba. Um lugar muito carente, um lugar pobre, e os irmãos estão fazendo a obra lá com a maior dificuldade, com a maior luta, né? Não é fácil que os irmãos encaram ali naquele lugar, né? Olha aí o carro do missionário, dá uma olhada no carro do missionário, ó. Você acha que teu carro é cheio de bagulho? Dá uma olhada aí, o Renaultzinho, ó. Essa é a irmã Benta que você está vendo aí, a irmã Benta. Essa é a esposa do pastor Júnior, que é chefe dos missionários lá. Então esse carrinho aí agora, todo ano a gente reforma ele, entendeu? Todo ano a gente reforma ele, né? O pastor leva ali em Santa Catarina, nós encostamos numa oficina autorizada e a gente manda fazer tudo novo. Tudo novo. Esse ano eu acho que gastou 7 mil, 8 mil, não sei, não importa. Para fazer tudo novo, deixar zerado para o irmão andar com o carro em excelentes condições, né? E a gente, porque dá 80 quilômetros só de estrada de chão lá. 80 quilômetros só de estrada de chão para chegar lá. Entendeu? Então, não é fácil o que os irmãos fazem, e tem igrejas lá que tem 11 famílias, outras tem 15 famílias, são igrejas pequenas. E a gente manda roupa, toda a roupa que vocês mandam para nós, móveis, eletrodomésticos que a gente ganha de doação, aqui a gente ganha bastante, né? Bastante doação, então nós colocamos tudo no caminhão, levamos para os irmãos. Entrada de inverno, a gente compra coberta, né, para os irmãos. Nós já compramos ano passado, acho que esse ano não vai precisar comprar. Compramos coberta para todos os pastores, os missionários que estão precisando, porque o pastor Júnior vai na casa de um por um e vê a necessidade. Pastor, aquele lá está sem um fogão, nós compramos fogão, mandamos fogão. Ano passado, me lembro, o pastor Júnior veio conversar comigo que tinha um missionário que estavam dormindo no chão, porque não tinha colchão, porque não tinha cama. Então nós compramos cama, compramos colchão, levamos o nosso caminhão. Tudo que a gente pode fazer para ajudar os irmãos, a gente faz. E tudo é pago com o dinheiro da igreja, com nota fiscal, prestado conta para a Receita Federal, porque a gente não é ladrão e não está aqui para roubar ninguém. Entendeu? Então eu estou te mostrando isso, dá uma olhada na estrada, o Gabriel vai colocar para você aí um vídeo da estrada. Olha a estrada onde os irmãos andam, dá uma olhada. É 80 quilômetros nessa estrada para poder chegar em Guaraxaba. Né? Então o carro debulha, passou um ano, debulhou o carro de volta. Né? Então a gente sempre reforma, a gente sempre está reformando, a gente sempre está fazendo, todo ano, né? A gente reforma o carro do missionário e vamos fazendo, e vamos caminhando e cantando e seguindo a canção, tá? Então isso é uma obra sua, é você que está fazendo isso, entendeu? Sua, olha aí, isso é você que está fazendo isso, você que é dizimista da nossa igreja está fazendo isso, é com o seu dinheiro. É para isso que o dinheiro da igreja deveria estar sendo usado em todas as igrejas. Eu não estou dizendo que é só a gente que faz, tem muita gente que faz isso, né? Mas eu estou te mostrando, se é os vídeos que o missionário faz mandando para nós, nos lugares, você olha em volta que é tudo floresta, presta atenção em volta da estrada, ó, é tudo floresta, tá? Essa é uma APA, uma área de preservação permanente, APP, né? Que não pode fazer asfalto, não pode fazer nada, então os irmãos vivem numa dificuldade enorme lá. Tá bom? Obrigado, Gabriel. Beleza? Vamos orar então? Vamos orar?
Veja os seus olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que tem cooperado com essa obra, que tem devolvido os seus dízimos, que tem enviado as suas ofertas à nossa igreja. Eu quero pedir que o Senhor abençoe nesse dia especial, Senhor, cada um de nós. Que a tua mão, Senhor, poderosa esteja sobre a vida desses irmãos que têm feito essa grandiosa obra. Muito obrigado, Jesus, pela vida de cada um deles, né? Cada um deles. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor ponha a tua mão sobre a vida dos teus filhos e que o Senhor os abençoe na autoridade e no poder do nome de Jesus. Guarda, livra, protege eles, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor, para que quando eles beberem dela, eles sejam aqui alcançados e abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no teu coração. Deus abençoe você e a gente se vê no desdobramento depois, né? Eu fosse você, não perderia, que hoje vai ser icônico, tá? Um beijo. Deus abençoe vocês.